Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. No evangelho de hoje, nós ouvimos a cura que nosso Senhor realizou para com uma pessoa que era muda. Um demônio provocava naquela pessoa a mudez. A língua, caríssimos fiéis, para muitos será motivo de salvação, para outros poderá ser motivo de condenação. São Tiago, ele diz a seguinte frase, está lá no capítulo 3 da sua epístola: se alguém não peca no falar, é homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quem não peca pelo falar, quem superou os pecados cometidos, sejam eles graves ou os pecados leves, as imperfeições vindas das palavras, quem superou isso espiritualmente, consegue refrear todo o seu corpo. Mais embaixo, no próprio capítulo 3, São Tiago completa: da mesma boca saem bênção e maldição. Isso não convém, meus irmãos, que não seja assim. A mesma boca utilizada para rezar, bem dizer a Deus, é a mesma que é utilizada para provocar pecados que podem até impedir a Sagrada Comunhão e impedir que o fiel salve a sua alma. Nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, nos dá o seguinte aviso: de toda palavra inútil que os homens disserem, prestarão contas no dia do julgamento. Muitos homens utilizaram bem das palavras. O bom ladrão, ele não teve mudez. Ele falou quando todos se calaram. Ele proclamou o nosso Senhor como Deus. Ele ali, fez um ato de fé. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se tivesse ficado calado, talvez não teria alcançado o reino dos céus. Mas falou, utilizou bem da sua língua, da fala. Aquele cego que ouviu falar que Jesus estava passando e começou a gritar, e os homens falavam para ele parar de gritar, e ele gritava mais alto: Jesus! E fazia esse ato de fé: filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguns judeus se irritavam porque o filho de Davi é o Messias. Ele estava proclamando que nosso Senhor era o Messias e que tinha poder de curar. Mandavam ele ficar quieto e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguns outros casos nós podemos ver que se utilizaram das palavras para o pecado. São Pedro, quando deveria calar, falou, negou a nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. O próprio Judas se utilizou das palavras e da mesma língua que muitas vezes rezou com nosso Senhor, louvou o nosso Senhor, usou para negociá-lo. Santo Antônio, grande pregador, teve a graça de ter a sua língua incorrupta, até hoje está como relíquia. Não ousaram os vermes decompor aquela língua, as bactérias, intocável. Está lá a língua do glorioso Santo Antônio. Então a língua, para nós, pode ser motivo de salvação ou condenação. O próprio São Paulo nos lembra que nas nossas bocas não ouse ter a impureza, o pecado, ou palavras de ganância, como diz ele. O brasileiro muitas vezes esquece-se disso. Se utiliza das palavras para provocar a alegria através da impureza. E se esquece de Deus. Então é necessário vigiar sobre as palavras que eu tenho dito, as brincadeiras que tenho feito. Não que devemos ser pessoas que não falem, não. Mas ter a prudência e, sobretudo, a caridade e a justiça. Vemos no Evangelho os fariseus utilizarem das palavras para cometer um grave pecado, acusarem Jesus Cristo, nosso Senhor glorioso, o Santo Filho de Deus,
de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. Era melhor não terem falado nada. Cometeram um grave pecado, blasfemaram contra nosso Senhor. No livro dos Salmos, Davi, escrevendo os Salmos, cantando, o Salmo 57 diz o seguinte: seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas espadas afiadas. São Paulo também compara a palavra de Deus, né? Fala que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porque as palavras, elas podem ferir a alma, podem ferir a honra, podem ferir o próximo. Um importante padre, nos tempos atuais, foi um grande escritor, Padre Francisco Fals. Ele escreveu um livro cujo nome é A Língua. E aí ele trata sobre o assunto da língua como utilizada para o pecado. O catecismo nos fala: a espada da língua desfere sobretudo 2 perigosas estocadas, né? Ele vai comentando, né, sobre o catecismo, porque o catecismo diz: por palavras contrárias à verdade, pode-se prejudicar a reputação dos outros e dar ocasião aos falsos juízos. Então, 2 pecados, um mais grave do que o outro, pode ser feito pela língua. O primeiro é a maledicência, falar mal, revelar pecados alheios. E pior do que esse, mais filho desse pecado, é a calúnia, que aí não só revela aquilo, mas revela algo que é falso. É mentir para diminuir a imagem do próximo. Assim, temos, diante dessas definições, o catecismo nos fala que maledicência e calúnia destroem a reputação do próximo, destroem a honra e o testemunho social que se deve à dignidade humana. Todos, caríssimos fiéis, devem ter direito natural à honra do próprio nome. Não devemos desonrar o nome de ninguém. Há uma reputação e há um respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia, nos fala o catecismo, ferem a justiça e a caridade. Muito bem. No Evangelho nós ouvimos Nosso Senhor dizer para os fariseus: hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, fingindo longas orações, cobram o dízimo até dos temperos, da hortelã, do cominho, do coentro, desprezais os preceitos mais importantes da lei de Deus, da justiça e a caridade. Vós, fariseus, diz Nosso Senhor, limpais o corpo por fora e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança, pareis seis justos aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aparentemente temos uma contradição, né? Que Nosso Senhor acusa os fariseus de graves pecados e na frente de todos, para que todos entendam a gravidade daquilo. Primeiramente, vale lembrar que Nosso Senhor é Deus, né? Aí nós falamos, não podemos julgar ninguém, porque é Deus que julga. Deus estava ali julgando. Era Ele mesmo, Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele conhece o mais profundo dos corações. Ele conhece as intenções. Ele sabe os pormenores. Porque é algo que muitas vezes pode parecer, né, para os nossos olhos humanos, algo errado. Não estou dizendo um grave pecado, mas algo que aparentemente uma pessoa julga que fulano pegou algo sem autorização, mas, né, talvez tenha pedido autorização um dia antes. Meu juízo foi errado porque eu não conheço todas as coisas, mas Deus conhece tudo. Para desfazer então essa contradição, né, Padre Fals nos diz o seguinte: em primeiro lugar, vemos que Jesus não aponta, né, com a sua santa língua, pecados de pessoas em particular. Quando os pecadores vão até Ele, pelo contrário, Nosso Senhor poderia revelar tudo, né? Até aquilo que a pessoa esqueceu, Nosso Senhor poderia revelar como seus pecados. Mas Nosso Senhor não aponta os pecados do próximo, pelo contrário, lhe concede misericórdia e perdão. Nós vemos para aquela mulher pecadora que ia ser apedrejada. Nosso Senhor diz: ninguém te acusou? Né? Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Né? Vá e não peques mais. Nosso Senhor poderia, né, citar ali diante de todos os pecados daquela mulher. Zaqueu, né, que era um publicano pecador, no sentido de que, sendo judeu,
trabalhava para os romanos. Os romanos oprimiam o povo judeu com duros impostos. E Zaqueu era então publicano. Judeu trabalhava contra o seu povo, traidor. E muitas vezes, provavelmente teria feito algumas defraudações. Quando vê nosso Senhor, ele diz: vou restituir tudo, até se possível 4 vezes mais. E ele se alegra porque nosso Senhor vai tomar a refeição na sua casa. Nosso Senhor, pelo contrário, ele é conhecido como amigo dos publicanos e pecadores. Então nosso Senhor, ele não se utiliza da sua língua para acusar as pessoas diante das outras, mas ele se utiliza da misericórdia. Porém, diante do bem comum, vai nos lembrar o catecismo, diante de um caso grave, em que possa atentar contra uma criança, contra alguém indefesa, contra um grave prejuízo, aí sim, vamos ter que usar da nossa língua para denunciar um crime, denunciar uma falcatrua, denunciar uma corrupção. Então, nesses casos em que temos algo grave, ficar calado vai ser uma tentação, vai ser o demônio da mudez. Eu sei de algo muito errado, de um crime, de um grave pecado, de um grande problema que vai afetar o meu próximo. Alguém está roubando a empresa em que eu trabalho e vai falir esta empresa. E eu ficarei desempregado. Mas, e muitos outros ficarão desempregados, mas não quero assumir a responsabilidade de ter que ir até o patrão e denunciar aquela pessoa. Ou seja, uma omissão que vai gerar um problema muito maior. Ou no caso, por exemplo, da política, quando alguém está cometendo uma grave corrupção, vai ser prejuízo para todos, devemos sim fazer esta denúncia. E em muitos outros casos, quando temos então esse problema, de ser algo que atenta a uma pessoa inocente, no caso, eu sei que tal pessoa é inocente e eu não quero depor a favor dela, dizer que sim, ela é inocente, e eu me omito ali, eu também estarei pecando. Estou contra a verdade conhecida. Então, que fique claro, devemos procurar com a nossa língua, com as nossas palavras, aquilo que está na justiça, no direito, na santidade. É aquilo que nos disse São Paulo no fim da epístola. Devemos, então, se utilizar da nossa língua com justiça e com amor. É muito triste quando o principal detrator, acusador de uma pessoa é um membro da sua própria família. É um problema quando uma família recebe uma visita e o principal assunto são os defeitos dos filhos. Tudo ali é revelado, jogado às claras, como assunto da conversa. Ou, quando então, a pessoa que mais vai criticar o esposo vai ser a esposa. O assunto dela é esse, perante as amigas. Vão se questionar, por que casou com tal homem, se tanto o critica? Da mesma forma, os homens, quando o principal assunto entre os amigos, divulgar os pecados ou as imperfeições da esposa. Se utiliza da língua como um desfavor, contrário à justiça, ao amor, à caridade. Assim, o catecismo nos fala que a maledicência mexe nas feridas, nos defeitos morais. Nosso Senhor disse, aquela pecadora, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Torna ostensivas e infecciona essas feridas morais. A pessoa já tem feridas, para que infeccioná-las ainda mais. Porém, pior que a maledicência é a calúnia. Porque aí é atacar aquilo em que a pessoa tem como virtude, mentindo. Ataca o membro que é sadio. Destila-se um veneno mortífero. Caluniar é falar mal dos outros, mas acrescentando a crítica, que já é um problema, a mentira. É claro, caríssimos fiéis, quando uma criança, por exemplo, está cometendo um grave pecado, seus pais devem saber daquilo. A gente deve levar esse conhecimento a seus pais. Ou seja, levar o conhecimento da falta a quem é o responsável por aquela pessoa. E não a um conhecimento público por motivo talvez de zombação, ou apenas para divulgar
uma trágica notícia. E um problema maior que vamos ter para com a calúnia, vemos aqui muitas vezes a tentação da mudez, é que toda calúnia e infâmia traz a marca da injustiça e deve ser reparada. Sim, cometi uma calúnia contra o próximo, porque eu o odiava, eu tinha inveja dele. Vou me confessar, muito fácil. Porém, deve-se fazer a pública retratação desse pecado. O próprio São Felipe Neri tem um caso muito famoso para ensinar a uma mulher que não deveria contar os pecados alheios e muito menos caluniar o próximo. Ela então veio se confessar. São Felipe Neri passou para ela uma penitência inovadora. Ele pediu que ela pegasse uma galinha e fosse depenando perante toda a cidade, até que chegasse em casa. Então as penas, ela pegou uma galinha e foi depenando, como penitência passada pelo padre. É algo muito fácil de ser feito, diante da calúnia, que ele estava de fato arrependido, ela viu o grande problema que havia cometido, que havia feito. Voltando então para se confessar com São Felipe Neri, para pedir então a absolvição, ela recebeu essa penitência. São Felipe Neri pediu que ela então agora recolhesse todas as penas que ela havia lançado pelo ar. Ela então entendeu que era impossível recolher aquelas penas, assim como é impossível saber até onde chegou a difamação e a calúnia que foi divulgada. Não saberemos quem ouviu, quem passou para a frente aquela infeliz notícia. O dano contra a honra, o dano contra a moral da pessoa já foi realizado. E assim, terminamos com o catecismo. Ele conclui: toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe dever de reparação, mesmo que seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve fazê-lo, então, secretamente. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moral em nome da caridade. Um perdão, fez um ato de calúnia e fulano perdeu o emprego. Você é o responsável. Deve buscar a reparação perante o chefe daquela pessoa. Esse dever de reparação se deve também às falhas cometidas contra a reputação de alguém. Essa reparação moral e às vezes material deve ser avaliada a proporção do dano causado e obriga em consciência. Por isso, caríssimos fiéis, no tempo dessa quaresma, devemos não só mortificar os nossos olhos, o nosso corpo, afervorarmos nas orações, mas também se utilizar bem da nossa língua para a adoração, para, sobretudo, louvar a Deus, cantar a Deus, para a oração, não utilizá-la para o pecado. Lembremos aquilo que disse São Tiago, o homem que consegue refrear a sua língua e não pecar através dela, vai conseguir refrear todo o seu corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.